Vou me referir hoje à aprovação de um projeto que consegui ter, de minha autoria, aprovado por unanimidade, teve a relatoria do senador Luiz Nunes Ferreira. Eu vou falar sobre ele, mas antes queria fazer só um comentário. Todos nós estamos vendo de maneira apreensiva esse confronto, esse conflito, essa ação que danifica a economia, que afeta pessoas, a vida de pessoas, a reputação de outras. E é claro que quando o tema é combate à corrupção, todos nós temos que estar e devemos estar apoiando e dando o respaldo necessário, fortalecendo as instituições, a Justiça do Brasil, o Ministério Público, a Polícia Federal, as instituições como o próprio Ministério da Justiça. E acho que num país onde há censura, onde há controle dos veículos de comunicação, acho que isso não seria possível. Então, eu louvo, cumprimento os jornalistas, cumprimento os veículos de comunicação, mas o nosso país é um pouco diferente. Eu não quero entrar no mérito. Alguns conglomerados de comunicação, eles têm quase que o monopólio da notícia, ou pelo menos tinham, e seguem tendo. Ontem, eu confesso que fiquei chocado em ver, mais uma vez, um dos mais prestigiados noticiários do Brasil, o Jornal Nacional. Porque se aquilo não for parcialidade, eu não sei mais o que é. Ontem eu vi uma longa matéria, não sei se 3 minutos, 4 minutos ou 5 minutos, falando de 2 pedalinhos que a dona Marisa, esposa do presidente Lula, comprou para os netos. E que, segundo o próprio Instituto Lula, fala, olha, ela deixou no lago, no sítio que eles usam, porque não cabe levar para o apartamento que eles vivem, em São Bernardo. Mas o Jornal Nacional fez tudo, menos jornalismo ontem, com todo respeito aos profissionais que trabalham na Rede Globo e fazem o Jornal Nacional. Talvez seja por isso que vai perdendo prestígio ao longo do tempo. Tem um acriano, o Armando Nogueira, que ajudou a criar a linguagem do Jornal Nacional. Eu acho que o Armando deve estar com vergonha nessa hora do que passou ontem. Por que eu estou falando isso, senhora presidenta Fátima? Porque no afã de atingir o presidente Lula, estão atingindo sua família, atingindo sua esposa, agora chegaram nos netos do presidente Lula. E aí, senadora Vanessa, outro dia fizeram uma matéria sobre a canoa que a dona Marisa comprou, de R$5.000, um barco de alumínio de 5 metros. Quanto que esses que fazem notícia devem ter nos seus iates, nos seus barcos? Mas foi uma canoa da dona Marisa que tomou conta do noticiário mais importante do Brasil. Ontem foram os 2 pedalinhos dos netos do presidente Lula. E sabe o que é que veio depois, senadora Vanessa? Uma matéria sobre um escândalo de corrupção de 1,8 bilhão do governo do Estado de São Paulo. Ministério Público pedindo a condenação. Não é especulação, pedindo a condenação de agentes públicos e privados. Sabe quanto tempo foi essa matéria do Jornal Nacional? Menos de 1 minuto, sem imagem. Aquelas notas secas. Quer dizer, um roubo, um escândalo, uma quadrilha agindo no governo de São Paulo, saqueando 1,8 bilhão, isso não é notícia. Não deve ser passado adiante para o povo brasileiro. Aliás, dá de maneira vergonhosa. Mas os 2 pedalinhos, comprado por dona Marisa, para os netos, que, salvo engano, a matéria não mostrou bem, mas eu acho que não sei se é R$1.000 e poucos cada um. Eu confesso que matérias como essa, outro dia esteve aqui o senhor João Roberto Marinho, conversou com todas as lideranças. Eu participei de uma conversa. Será que ele não está vendo isso? Será que quem dirige o Jornal Nacional está com esse propósito? Eu só queria deixar no ar essas perguntas. Não quero entrar em polêmica, não vou fazer juízo aqui para ficar achando que eu estou buscando censura. Eu só estou perguntando, estão tendo 2 pesos, 2 medidas? Como é que funciona isso no nosso país? Ontem, o Jornal Nacional, eu fiquei envergonhado do que vi. Estou só comparando essas 2 matérias. Os pedalinhos e o escândalo do roubo dos trens de São Paulo, do metrô de São Paulo, de 1,8 bilhão, que o governo da Suíça já identificou como corrupção comprovada, e ontem o Ministério Público estava entrando com ação. Eu não sei que país nós queremos construir agindo dessa maneira, o principal jornal do país fazendo o que fez ontem, como fez o Jornal Nacional. É uma pergunta que eu faço.
senador Donizete? Bom, é assustador essa situação. E tem falado tanto, e eu vi uma matéria, um articulista dizer essa semana, senador Jorge Viana, parabéns pela tua fala, mas dizendo também que a Folha de São Paulo tem publicado, os meios de comunicação, que foi feita uma reforma de 1 milhão e tanto lá naquele sítio, que não é o caso. Mas aí o jornalista disse que, até brincou, que a Folha não pode ser contratada para fazer reforma porque ela faz superfaturamento. Porque tudo que foi feito naquele sítio lá, quando faz as contas, não dá mais do que 200 e poucos mil reais. Mas para expor, para perseguir o presidente Lula, infla. Para esconder as coisas dos governos do PSDB, um desvio de 1 bilhão e 800 milhões, esconde. Então, é um tipo de jornalismo nefasto para o país, um tipo de comunicação nefasta para o país, que não tem outro objetivo, que é destruir a imagem da maior liderança popular que nós temos, que é o presidente Lula. Então, eu queria fazer esse registro e, por último, parabenizar o jornalista, escritor Fernando Moraes, que, a partir do Jornal Nacional de ontem, publicou que está rompido, não dá entrevista e não faz nada que tiver envolvido a Globo. Bem, eu agradeço a parte de Vossa Excelência e agora vou fazer o discurso que tinha organizado para fazer. Mas fiz esse desabafo, tornei público essa minha posição, porque eu acho que não é bom para o Brasil, não é bom para ninguém esse clima, esse ambiente e essa tentativa de caça, de destruição, não só do presidente Lula, mas da sua própria família. Começou com ele, alcançou os filhos, alcançou a mulher e agora estão envolvendo os netos do presidente Lula. Será que não estão passando do ponto? Será que alguma autoridade do Judiciário, do Ministério Público, não deveria tomar alguma atitude diante desses abusos? É a pergunta que eu deixo no ar. Senador Jorge, antes que Vossa Excelência inicie de fato seu pronunciamento, se me permite uma parte, serei breve. Primeiro, eu quero cumprimentá-lo, senador Jorge, pela forma equilibrada como Vossa Excelência se expressa sempre dessa tribuna. Mesmo quando defende uma posição forte, uma posição dura e que contradiz tantos interesses do Brasil, inclusive da grande imprensa. A forma elegante como Vossa Excelência critica a mídia. E eu fiz questão desse à parte, senador Jorge Viana, para acrescentar mais um dado que acho extremamente relevante. A mídia explorou por muito tempo o fato de que o ex-presidente Lula e a dona Marisa deveriam depor perante o Ministério Público de São Paulo. Até que veio uma decisão do Ministério Público, do Conselho Nacional do Ministério Público, que depois foi reformada, mas na sequência veio o quê, senador Jorge Viana? O próprio Ministério Público de São Paulo dizendo que houve um erro. O erro que não havia convocado, que não havia a necessidade do depoimento do ex-presidente. E essa matéria é dada assim como que se fosse coisa menor. Então, eu penso, senador Jorge Viana, que como Vossa Excelência fala equilibradamente, caberia, sim, à imprensa brasileira, aos grandes meios de comunicação, dar uma parada, uma respirada e pensar, avaliar concretamente tudo o que eles estão fazendo, principalmente da forma como estão fazendo, senador Jorge Viana. Cumprimento pela forma como Vossa Excelência se expressa. Parabéns. Eu agradeço a parte e só queria dizer ao Ministério Público, se posso dizer, ao Judiciário brasileiro, será que não é só um fio da meada esse 1 bilhão e 800 milhões do escândalo de um grupo, uma quadrilha agindo nos trens de São Paulo, do governo do Estado de São Paulo? Será que não vale a pena uma investigação maior? Porque agora o Ministério Público está pedindo a condenação. A Suíça já os condenou, já descobriram 800 milhões de recursos que tinham sido desviados. Será que isso não seria uma grande notícia para todos juntos seguirmos combatendo a corrupção? Eu queria, então, aqui, senhora presidenta, só dizer que lamento, usei meu tempo nesse tema que acho que é de importância, mas eu queria agradecer a todos os senadores, foram 21 senadores, votaram por unanimidade um projeto de minha autoria, que teve na relatoria do senador Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB de São Paulo, um parecer que eu agradeço, e que o projeto, então, estabelece, apresentei um projeto de lei do Senado, de número 253, que ele altera o Código Penal e estabelece
no artigo 61, acrescenta a letra M, que qualquer crime cometido dentro de transporte público e nos terminais ou pontos de embarque e desembarque de passageiros, ele possa ser agravado pelo juiz. E o que é que significa isso? É que, a partir da aprovação dele aqui, em caráter terminativo, na Comissão de Constituição e Justiça, ele vai para a Câmara. Aprovado na Câmara, vira lei, altera o Código Penal e nós vamos ter condição de fazer um combate objetivo, mais direto, nessa criminalidade que só cresce nesse país, que atinge os mais pobres, aqueles que precisam de transporte público, e vamos ter um instrumento para ajudar as polícias, ajudar a sociedade a combater a criminalidade. Olha alguns dados bem rapidamente. Por que eu estou apresentando esse projeto? Porque, em São Paulo, de cada 3 celulares roubados, 1 é dentro de transporte coletivo. Os casos de São Paulo de abuso sexual dentro do metrô aumentou 64%, constrangimento para as mulheres e uma ação criminosa dentro de transporte público. No Rio de Janeiro, assalto a ônibus, tem um assalto a ônibus por hora e aumentou em mais de 34% de um ano para cá. Belo Horizonte registra 4 roubos a ônibus por dia. Em Vitória, no Espírito Santo, é um assassinato por dia. Aqui no Distrito Federal teve aumento. Em Curitiba, teve 2.000 roubos a ônibus em 2015. 2.000! Ou seja, a pessoa vai para um transporte coletivo, vai pegar um táxi, vai pegar um ônibus, e ela sabe que está indo para uma armadilha. Ela tem ali a possibilidade real de ser assaltada, de ser vítima de crime. É por isso que eu aprovei a proposta. O Código Penal é de 1940, não é alterado, lamentavelmente está no escaninho lá da Comissão de Constituição e Justiça, e nós seguimos contando os mortos. São 52.000 homicídios por ano no Brasil, e nós precisamos fazer algo. Estou muito agradecido aos colegas que, suprapartidariamente, me deram um voto unânime na Comissão de Constituição e Justiça, ao relator, senador Aloysio Nunes Ferreira, e espero, sinceramente, todos os taxistas que estão atingidos, os mototaxistas, porque agora, quem cometer um crime contra um taxista, ele trabalhando num ponto de táxi, ou num mototaxista, ou num terminal de ônibus, ou numa parada de ônibus, ou mesmo dentro do veículo, quem cometeu o crime vai ter sua pena agravada pelo juiz se esse projeto virar lei na Câmara dos Deputados. Então, agradeço, o Senado está fazendo sua parte, e eu, sinceramente, nós precisamos dar uma resposta para a sociedade para esse aumento da criminalidade. Uma delas é fazendo a reforma do Código Penal, que está ali na Comissão de Constituição e Justiça, esperando uma decisão do Senado Federal. Muito obrigado.